Apocalipse, capítulos 6 e 7. Ao introduzir esse livro, nós comentamos sobre as diferentes posições acerca do arrebatamento da igreja, que divide opiniões entre os cristãos, mas que isso não deve trazer divisão na igreja porque não interfere na salvação. Porém, nós que acreditamos que a igreja não passará pela grande tribulação, com base em algumas ilustrações do Antigo Testamento, com base em Apocalipse 3:10, 1 Tessalonicenses 1:10, faremos uma interpretação a partir desse capítulo com base nessa visão pré-tribulacionista, ou seja, acreditamos que a igreja não passará pela grande tribulação. Um exemplo de uma ilustração no Antigo Testamento é que antes de Deus enviar o dilúvio no capítulo 6 para exercer o seu juízo, Deus livrou Enoque, arrebatando-o. No próprio capítulo 6 do Gênesis, antes de Deus derramar a chuva e destruir toda a terra, Deus poupou o justo Noé com sua família. Antes de Deus destruir Sodoma e Gomorra, Deus tirou o justo Ló de lá com sua família e depois o fogo caiu e queimou as duas cidades. Antes de Deus destruir Jericó, Deus também livrou uma família que reconheceu o Deus de Israel através de Raabe. Ela e toda a sua família foram livres, poupados do juízo de Deus em Jericó. Então, dando continuidade ao capítulo 5, verso 1 diz: Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse uma voz de trovão: Vem. Vi então eis que um cavalo branco com seu cavaleiro com arco, foi-lhe dado uma coroa e ele saiu vencendo para vencer. Alguns interpretam aqui que esse cavaleiro é Jesus, que vai dar seguimento para um juízo representado nos outros cavaleiros. Mas a maioria dos teólogos concordam então que abriu-se o primeiro selo e no primeiro selo o cavalo branco com seu cavaleiro representa o anticristo, que sairá para seduzir as nações. Então nós estamos falando aqui do início da grande tribulação. Verso 17, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Ou seja, logo após o arrebatamento, vai dar início então ao derramar da ira de Deus sobre a terra, o juízo de Deus sobre a terra. Hoje a terra não conhece a ira de Deus porque Jesus, ele intercede por nós, mas a ira de Deus, ela está sendo acumulada e ela vai se derramar então nesse período. E o anticristo então vai governar sobre a terra durante esses 7 anos, chamado tribulação, 3 anos e meio, e final, mais 3 anos e meio, a grande tribulação. Abre-se o segundo selo e o cavalo vermelho com o seu cavaleiro, representando aqui as guerras que vão ocorrer nesse período, talvez uma guerra mundial, e culminando na perseguição dos judeus, que vai se intensificar para terminar na batalha do Armagedon. Terceiro selo, o cavalo preto com seu cavaleiro, representando aqui uma grande fome que vai assolar a terra, e quem não tiver a marca da besta ou o controle do anticristo não poderá nem comprar e nem vender. O quarto selo, representando aqui, através desse cavalo amarelo com seu cavaleiro, o grande número de mortes que vão acontecer durante a grande tribulação. E o quinto selo, João vê os mártires da grande tribulação, ou seja, cristãos que morreram nesse período específico, em decorrência da perseguição imposta pelo anticristo. E quem faz esta interpretação acredita que haverá salvação durante a grande tribulação, mas que será com muito derramamento de sangue. O sexto selo mostra desastres naturais, como nós já estudamos lá em Mateus capítulo 24. Grandes terremotos, eclipses, queda de estrelas, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua luz. E o capítulo 7 responde à pergunta
sobre o versículo de número 17 do capítulo anterior. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Quem poderá sair vitorioso da ira de Deus? 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10, diz que em Jesus nós estamos livres da ira futura de Deus. Então, ele descreve aqui dois grupos. Verso de número 4, então, ouvi o número dos que foram selados, que eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel, e ele descreve aqui esses representantes das 12 tribos, que pode fazer referência a um grupo de judeus salvos e preservados na terra durante a grande tribulação, que vão testemunhar de Cristo no lugar da igreja. O segundo grupo, verso 9, depois dessas coisas vi, eis uma grande multidão que não podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono, diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. E aqui pode se referir a salvos do mundo inteiro, não só gentios, mas também judeus, porque em Jesus não existe mais diferença entre judeus e gentios, tornamos um só povo. E ele coloca aqui as características desta igreja glorificada. No verso 9, ela é inumerável, ou seja, 9 é o cumprimento aqui da promessa feita a Abraão. Olha para o céu, quantas estrelas, se é que podes. E ele disse: será assim a tua posteridade. Conforme Hebreus capítulo 11, verso 12, ela é para ele incontável. Essa multidão também é incontável para João, Apocalipse 7, verso 9. A multidão contável por Deus é incontável para João. Ou seja, serão pessoas salvas, redimidas do mundo inteiro. Naquele dia estarão diante do Senhor como uma igreja inumerável e vitoriosa. Ela também é uma igreja honrada, porque ela estará diante do trono de Deus para servi-lo e para honrá-lo. Ela é uma igreja pura, tem vestes brancas, falando da pureza da igreja de Cristo, e ela é uma igreja vencedora. A igreja de Cristo será cuidada pelo pastor soberano. Verso 17, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus enxugará dos olhos toda a lágrima. Esta é a maior esperança da igreja. Por isso esse livro, ele não deve trazer medo, ele traz alegria, ele renova a nossa esperança e nos traz perseverança diante das aflições, das perseguições. Precisamos ler este livro, guardar as profecias desse livro, pregar, anunciar o grande, incalculável amor de Deus para todos os povos, tribos, línguas e nações. E naquele dia estaremos todos unidos como um só povo, como a noiva do Cordeiro. Livro do Apocalipse, capítulos 8 e 9. Recapitulando o que nós estudamos até agora, capítulo 1 trouxe a visão de Cristo glorificado. Capítulos 2 e 3, a igreja no passado e no presente. Capítulo 4, a igreja arrebatada. Capítulo 5, a igreja glorificada. Agora, dos capítulos 6 ao 18, vão tratar da grande tribulação. Que período é esse? É um período de 7 anos que acontecerá aqui na terra. Depois do arrebatamento, a igreja sobe para estar com Jesus, para ficar livre do derramamento dessa ira. E esse período aqui na terra será dividido por 2 períodos. Assim como lá no céu, os 7 anos também, passaremos por 2 momentos, o tribunal de Cristo e a bodas do Cordeiro. E aqui na terra também 3 anos e meio e depois mais 3 anos e meio. Então, o capítulo 6 até o capítulo 9 vai tratar da primeira parte da grande tribulação e os capítulos 11 ao 18 da parte final desses últimos 3 anos e meio. O capítulo 8, então, ele dá continuação ao capítulo 7, porque ainda está tratando da grande tribulação.
um tempo terrível de derramamento do juízo de Deus sobre todo o mundo. E estas fases desse derramamento do juízo de Deus durante a grande tribulação, elas são diferenciadas e ela é mostrada através de símbolos, de selos, trombetas e taças de juízo. Versículo 1 diz: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu há cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus e lhe foram dadas 7 trombetas. Então o livro fica totalmente aberto com a abertura desse 7º selo e ele vai introduzir as 7 trombetas de juízo que serão predominantes aqui nesse capítulo de número 8. E a última trombeta, ela vai dar lugar às 7 taças, as quais encerram os juízos mais severos sobre a terra. Então, o 7º selo contém as 7 trombetas e a 7ª trombeta contém as 7 taças. O 7º selo, ele vai até o final da grande tribulação, quando vai tratar da destruição sobrenatural da besta, do seu exército, em Jerusalém e também da batalha do Armagedon, que vai culminar com o retorno glorioso de Jesus juntamente com a sua igreja. João descreve que na primeira trombeta Deus derramou saraiva, fogo e sangue sobre a terra e um terço da vegetação foi destruída. Na segunda trombeta cai um meteoro sobre o mar e o contamina, e um terço da vida marinha e dos navios são destruídos. Na terceira trombeta, as águas e as fontes ficam contaminadas. Na quarta trombeta, acontece trevas na terra, um terço do sol, da lua e das estrelas deixarão de brilhar. O capítulo 9 dá continuidade a estas trombetas do juízo de Deus. Aqui nesse capítulo, João vai descrever a 5ª e a 6ª trombeta e depois tem uma espécie de um parêntese entre os capítulos 10 e 11 até o versículo 14, para depois continuar falando das trombetas. Os versos 1 a 12, a 5ª trombeta é tocada e um incalculável enxame de gafanhotos gigantes infernais invade a terra e durante 5 meses eles atormentam os homens, exceto aquele grupo que recebeu um selo de Deus. Capítulo 9, verso 1, o 5º anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. João viu uma estrela caída do céu na terra e essa estrela refere-se a um ser demoníaco, que não é identificado, mas provavelmente refira-se ao próprio Satanás. Jesus falou sobre a queda de Satanás em Lucas, capítulo 10, verso 18. Isaías também falou sobre essa queda de Lúcifer. E esse abismo, conforme Apocalipse, capítulo 20, verso 3, é o lugar onde Satanás fica preso durante o milênio. Na 6ª trombeta surge uma cavalaria infernal, que são seres demoníacos, como os da 5ª trombeta, e em consequência do seu ataque morre mais de um terço dos homens. Versículos 20 e 21, uma espécie de um prelúdio do reinado do anticristo. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram de seus assassínios, das suas feitiçarias, da sua prostituição, nem dos seus furtos. Ou seja, refere-se a uma parte da população que, apesar dos terríveis cataclismos e castigos divinos, não se arrependeu da sua adoração a ídolos, do culto a demônios, nem de seus assassinatos, nem de suas feitiçarias. É importante observar que esses 5 fatos, eles estão relacionados entre si: o culto a demônios, violência, drogas, imoralidade sexual e roubo. Em resumo, o domínio do anticristo vai ser marcado pela feitiçaria, pela idolatria, pela perversão sexual e outras influências satânicas. E isso nós já temos hoje um demonstrativo do que é o reino
das trevas. Todas as agendas malignas que nós temos visto hoje, legalização das drogas, a perversão sexual, zoofilia, pedofilia, realização do aborto, tudo isso já é um preparo para o reinado do anticristo. Uma outra preparação são os filmes, séries, desenhos que colocam Satanás como se ele fosse um ser bom, um ser digno de ser adorado e que ele tem o mesmo poder que Jesus Cristo e que quem demonizou Satanás foi o cristianismo. Então essas mentiras são espalhadas para que as pessoas aceitem com facilidade o anticristo que vai ser encabeçado por Satanás. Precisamos, mais do que nunca, pregar o evangelho e anunciar o reino de Deus, o reino da luz. Nunca foi tão claro saber o que é o reino da luz e o que é o império das trevas. Precisamos espalhar que Jesus é o único, suficiente Salvador e resgatar vidas que tão cegamente estão sendo enganadas, caminhando a passos largos para o abismo. Livro do Apocalipse, capítulos 10, 11 e 12. Nós temos aqui uma passagem parentética. Assim como houve um parêntese entre o sexto e o sétimo selo, nós temos um outro parêntese aqui entre a sexta e a sétima trombeta. João descreve, em sua visão, que ele vê um anjo poderoso caminhando sobre o mar e a terra com um pergaminho na mão. O anjo deu um grito, como o rugido de um leão, e então as vozes dos 7 trovões falaram. Quando João estava prestes a escrever o que eles disseram, então ele escuta uma voz dizendo: sela o que os 7 trovões falaram e não escrevas. Verso de número 4. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Então, nós não temos nenhuma revelação do que esses trovões falaram. Mas trovão na Bíblia é frequentemente uma marca de palavras de juízo, segundo 1 Samuel capítulo 2:10, 2 Samuel 22:14, e aqui mesmo no Apocalipse 8:5, 11:19. Então, essas 7 vozes poderosas estão clamando pelo julgamento de Deus sobre a terra por causa dos seus pecados. Então, do verso 1 ao 6, Deus mostra coisas para ele que ele não podia falar, mas do versículo 8 até o versículo 11, o Senhor mostra para ele um livro aberto, ou seja, um livro conhecido, e ele deveria comer esse livro, que nós entendemos como sendo a palavra de Deus, porque o verso 11 ele diz: então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. A palavra de Deus, ela é doce como o mel para os justos, para aqueles que decidiram viver os princípios da palavra de Deus, mas ela torna-se amarga quando ela fala do juízo daqueles que não obedecerem à palavra de Deus. Capítulo de número 11, João descreve acerca das 2 testemunhas que vão pregar confrontando o falso profeta durante a grande tribulação. Essas 2 testemunhas também são identificadas como oliveiras, candeeiros, conforme estudamos em Zacarias capítulo 4, versos 12 a 14. Muitas pessoas cogitam quais nomes destas testemunhas, mas como não há nenhuma evidência bíblica de quem serão estas testemunhas, porque a Bíblia não revela a identidade, nós também não podemos falar. Onde a Bíblia se cala, nós também devemos nos calar. Mas o que sabemos sobre elas está escrito aí. Verso de número 3. Darei as minhas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de panos de saco. São estas 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Ou seja, são 2 pessoas que receberão autoridade do Senhor
para pregar, confrontar o falso profeta durante a primeira metade da grande tribulação, ou seja, durante 3 anos e meio. Verso de número 7, quando tiver então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e as matará. Então, a primeira menção da besta aqui no Apocalipse, surgirão 2 bestas, e nós vamos estudar isso no próximo capítulo. Uma besta que sai do mar, referindo-se ao anticristo, e uma besta que sai da terra, referindo-se ao falso profeta. Então, o falso profeta vai pelejar contra essas testemunhas e vai matá-las. Porém, verso de número 8, o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o Senhor foi crucificado, e verso 9, ficarão por 3 dias e meio, não serão sepultados. Verso 10, as pessoas vão comemorar que eles morreram e eles não vão mais perturbar as pessoas com aquela mensagem de juízo, mas verso de número 11, depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou e eles se ergueram sobre os pés. E verso de número 12, eles então sobem para o céu. A partir do verso de número 15, então ele volta a descrever acerca das trombetas, e aqui ele vai falar acerca da 7ª trombeta, que aqui corresponde ao final dos 7 anos, ou seja, a segunda parte da metade dos 7 anos, 3 anos e meio. E aqui, parte desta visão corresponde a Mateus capítulo 24, dos versos 15 ao 31, no sermão profético do Monte das Oliveiras. E nessa parte final da grande tribulação, verso de número 18, na verdade as nações se enfureceram, chegou porém a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Aqui se refere às nações que vão se agrupar contra Israel, sobre essa destruição, sobre o milênio e sobre o grande trono branco, que veremos com mais detalhes nos próximos capítulos. E no capítulo de número 12, João vai apresentar uma série de visões. E nós precisamos lembrar que o livro do Apocalipse é um livro que traz muitos símbolos. Então, uma dica para ter um estudo mais fácil do livro do Apocalipse é você riscar aí na sua Bíblia, colocando uma setinha em cada um desses símbolos, e você escreve o que ele está simbolizando, representando. Então, aqui ele diz, viu-se grande sinal, o sinal então é um símbolo, não é o real, a saber, uma mulher vestida do sol, com uma lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. E no 5 diz, nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações, com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Então, essas 12 estrelas tem um símbolo aqui das 12 tribos de Israel. Então, esta mulher do Apocalipse 12 é Israel, porque Jesus veio da tribo de Judá, Jesus veio de Israel. Então, esse é seu filho judeu, Jesus, ele é descrito aí no verso de número 5 como um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro, e esse filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono, claramente descrevendo Jesus, que depois foi assunto ao céu e um dia vai estabelecer o seu reino sobre a terra e reinará com justiça, com juízo perfeito, com vara de ferro. Esta mulher foge para o deserto. Verso de número 6, a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Então, a fuga da mulher para o deserto refere-se a um tempo futuro chamado Grande Tribulação,
e aqui esses capítulos estão tratando disso. E na metade desse período da grande tribulação, a besta, ou seja, o anticristo, ele vai colocar uma imagem dele mesmo no templo, que será construído em Jerusalém, porque ele vai enganar, tentar fazer com que as pessoas acreditem que ele é o Messias, que ele é o Cristo. E esta é a abominação de que falou Jesus em Mateus 24, verso 15, também Marcos, capítulo 13, verso 14. Quando a besta fizer isto, quando o anticristo fizer isto, ele quebra um pacto de paz que ele havia feito na primeira metade dos 7 anos com Israel, e a nação então vai ter que fugir por segurança. Os versos 12 a 17 fala que o diabo, aqui no símbolo do dragão, ele vai fazer guerra contra Israel, tentando destruir esta nação. Verso de número 17, tirou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, se pôs em pé sobre a areia do mar. Mas o capítulo deixa claro que eles serão protegidos pelo Senhor. Embora ele seja descrito nos versos 13 e 4 como um ser maligno e que tem um imenso poderio, aqui diz, viu-se também outro sinal no céu, e eis que o dragão grande, vermelho, 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas, ou seja, falando da sua astúcia, falando do seu poder. Verso 4, ele conseguiu enganar 1/3 dos anjos, aqui fazendo uma referência à rebelião de Lúcifer no céu, quando ele ainda era chamado de anjo de luz, mas hoje ele é o imperador das trevas, ele é Satanás, inimigo de Deus, adversário de Deus e adversário do povo de Deus. Conforme já estudamos em Isaías 14, verso 12, Ezequiel 28, 16, ele consegue enganar parte desses anjos e eles tiveram um juízo de Deus por causa disto. E apesar dele ter esse poder, o que o Apocalipse mostra em todo o livro, que Todo-Poderoso é o Senhor Jesus, Criador dos céus e da terra. Ele é o nosso Deus que tem poder sobre o céu e sobre a terra, e tudo está debaixo do domínio, do comando de Deus. Desde o início da história do povo de Israel, esse povo tem sido perseguido e por várias vezes Satanás tentou eliminar esse povo. Mas, como temos visto hoje, nas últimas notícias, pessoas no mundo inteiro têm odiado a nação de Israel. Inclusive, a nossa nação, a nação brasileira, através dos seus representantes políticos, alguns deles manifestando ódio a Israel. A existência de Israel é um milagre, uma nação tão pequena que já venceu tantas batalhas. Isso mostra que há uma aliança entre Deus, o nosso Deus, e aquela nação. E em breve tudo se cumprirá. Livro do Apocalipse, capítulos 13 e 14. Como já comentamos, o livro do Apocalipse traz muitas simbologias. Então, uma dica para estudar esse livro é anotar ao lado desses símbolos a figura real. Aqui no capítulo 13, a visão fala de 2 bestas. A palavra besta faz referência, uma metáfora, a animal selvagem. Então, nós temos a besta que saiu do mar, referindo-se ao anticristo, e a besta que sai da terra, referindo-se ao falso profeta. Essas 2 figuras vão aparecer aqui nesse capítulo e eles vão imitar a trindade divina, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Verso de número 2. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão. Quem é o dragão? Satanás. O seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então, Satanás vai dar poderes para o anticristo, para ele imitar a Cristo. E
o falso profeta também vai receber poderes espirituais para imitar o Espírito Santo. Então, nessa trindade, como na trindade divina, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, aqui nós temos também a chamada na teologia trindade satânica. Satanás é o líder e ele vai usar o falso profeta imitando o Espírito Santo e o anticristo imitando a pessoa de Cristo, Deus Filho. Ele é chamado anticristo porque ele se opõe a Cristo e ele tenta imitar Cristo. Desde o começo, ele sempre tentou imitar a Cristo para enganar as pessoas. E aqui, verso de número 3, ele vai ser ferido com uma ferida mortal na cabeça e ele vai então fingir uma sobrevivência ou uma ressurreição para enganar, assim como Cristo morreu e ressuscitou. Primeira Epístola de João, capítulo 2, verso 18, diz que hoje já opera o espírito do anticristo em vários anticristós, que são pessoas, que são influencers, líderes, que já são usados por Satanás para preparar a terra para a chegada do anticristo. Então, nós temos um personagem que é um homem que vai ser possuído por Satanás para agir durante a grande tribulação. Mas hoje nós já temos muitos anticristos, que são pessoas que estão espalhando mentiras, preparando as pessoas com suas mentiras, enganando pessoas para que elas aceitem com facilidade o anticristo. O primeiro anticristo descrito na Escritura está no Gênesis capítulo 10, quando um homem chamado Nimrod, ele se opõe a Deus, ele é o primeiro opositor humano de Deus. Deus diz para Noé espalhar, a descendência de Noé espalhar sobre a terra, mas surge esse homem, um poderoso caçador, que consegue influenciar as pessoas com o projeto de construir uma torre, no capítulo 11 do Gênesis, para que as pessoas fiquem ali, todas morando juntas, com o mesmo nível social, sem diferença econômica, com um único líder, com um governo totalitário. Então, hoje nós temos muitos outros que são opositores de Cristo através de leis, sistemas políticos como o socialismo, como o comunismo, que têm sido os maiores inimigos do cristianismo. Quem não conhece a Bíblia e nem a real história do comunismo, encanta-se com a sua filosofia totalitária, humanista, de nivelamento de classe social, mas tudo isso já é o espírito do anticristo, porque o mundo vai virar um caos após o arrebatamento. E ele vai surgir então, trazendo na metade dos 7 anos essa falsa paz. Ele vai conquistar as pessoas e ele vai estar aliado do falso profeta, que é um líder religioso e político. Verso de número 11, vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Ele será aliado do anticristo. Verso 12, exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. E ele vai receber poderes para fazer grandes sinais, para seduzir, para enganar. Verso 13, também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. E esses seguidores do anticristo, eles estarão marcados. Aqui, muitas pessoas fazem especulações sobre essa marca, sobre o nome ou o número, mas a Bíblia refere-se como 666, fazendo aqui alusão ao número do homem, porque na simbologia bíblica, 6 é o número do homem e 7 é o número da perfeição. Satanás imita Cristo para enganar as pessoas. Existe hoje uma filosofia
que diz que existe um equilíbrio entre o bem e o mal, e que Cristo e Satanás são iguais, e que quem demonizou Satanás foi o cristianismo. Isso está sendo propagado através de desenhos, de filmes, de séries, como por exemplo a série Lúcifer, desenhos animados como Minions e outros filmes têm cada vez mais romantizado Satanás, fazendo as pessoas gostarem dele, mas a Bíblia mostra que ele é mau, ele é inimigo de Deus, inimigo do povo de Deus, e ele já está condenado, e muito em breve ele será lançado no lago do fogo do inferno. Ele imita Deus em vários aspectos para as pessoas serem enganadas. Ele, por exemplo, nessa marca, é uma imitação de Deus sobre os seus seguidores. Capítulo 14, olhei, eis que o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte, na testa, escrito o seu nome e o nome do seu pai. A Bíblia fala também em Ezequiel, capítulo 9, verso 14, que na visão que Deus dá para Ezequiel, o Senhor marca na testa aqueles que não se contaminaram, que não compactuaram com as obras das trevas. Então, é claro que quando nós falamos de Deus nos marcar na testa, nós estamos entendendo como o selo de Cristo em nós, a marca de Cristo em nós. Nós temos o caráter de Cristo impresso em nós. Nós representamos o reino de Deus. E o anticristo, ele também vai desejar colocar uma marca dele nas pessoas. E hoje o mundo já vive isso. Assim como nós, servos de Deus, nós temos o caráter de Cristo em nós, a marca de Cristo em nós, também os seguidores de Satanás têm a marca dele impressa em seus corações, a malignidade, a perversão, os pecados sexuais, uma aversão pelos valores de Cristo. Todas as ideologias malignas que nós temos visto hoje, elas estão preparando o mundo para o reinado do anticristo. Filosofias, falsas teorias sobre a criação, sobre o surgimento do universo, a adoração de si mesmo, porque satanismo não é literalmente cultuar a Satanás. Satanismo impõe que as pessoas adorem a si mesmas, elas estão amantes de si mesmas, egocêntricas, cada vez mais distantes de Deus. E a educação também tem contribuído fortemente com filosofias de Karl Marx, de Paulo Freire, de Antônio Gramsci, espalhando mentiras acerca da família, e digo isso como pedagoga, e conhecendo o material didático e as filosofias desses homens, filosofias malignas que têm contaminado esta geração, uma geração que duvida da existência de Deus, duvida da inspiração da Bíblia e está cada vez mais entregue à perversão sexual. Por exemplo, acreditam em mentiras como a ideologia de gênero, acreditam nas filosofias feministas e outros ativismos. Então, o mundo está pronto para o governo do anticristo. Quando ele chegar, encabeçado por Satanás, que é o pai da mentira, essas pessoas que ficarem, que não forem arrebatadas, elas aceitarão muito facilmente a ideia maravilhosa de um governo totalitário, sem religião, ou com uma religião única, universal e sem diferenças de classe social. Capítulo 14 tem uma primeira visão de um grupo de remidos felizes sobre o Monte Sião, dos versos 1 ao 5, e depois as 5 visões restantes são de eventos executados por anjos. Verso 8, o anjo anuncia a queda da Babilônia, que é esse sistema maligno das trevas. Versos 9 a 12, um anjo anuncia o julgamento daqueles que se renderam à besta e às suas mentiras. Verso 13 tem uma mensagem da bem-aventurança daqueles que morrem no Senhor. E dos versículos 14 ao 20, a ceifa dos gentios e a ceifa de Israel.